tudo mais, né? E aí a pergunta do Jerkin aqui, essas IA aí vão salvar a gente do burnout ou dar mais trabalho? Boa discussão, né, Jerkin? Eu acho que elas vão dar mais trabalho. Essa é a verdade, eu acho que elas vão dar mais trabalho. Na verdade eu vi um texto muito bom, inclusive recomendo bastante, que é o do Cristiano Dias. Uma conversa recente, até mandei pro meu pai, inclusive, que ele tava falando sobre como que essa percepção que a gente está tendo hoje de economizar, ganhar tempo, né? Com isso que a gente chama, né, de mais performance e tudo mais, né? O quanto que isso é uma falácia, né? Deixa eu até achar aqui. Cristiano Dias, acho que é Cris Dias, na verdade. Cris Dias, LinkedIn. Que foi um texto bem interessante que eu achei, cara, e acho que super vale a pena. Posso até deixar no chat aqui pra vocês. Esse grande cara aqui, inclusive sigam aí. O Cris Dias é um cara muito foda e produz textos excelentes, né? Então deixa eu ver aqui qual foi o post que eu tinha visto dele aqui. Não era nenhum desses, inclusive aí, ó, o podcast dele aí, né? Bom texto também esse aqui. Existe uma ligação muito grande sobre o retorno ao escritório. Acho que é esse aqui mesmo, perfeito. Tá aí o texto. Vou deixar aqui nos chats para vocês. Eu não consigo colar aqui, mas vou deixar na descrição também, tá? Mas basicamente, o que ele traz aqui de recado, né? Ele mostra pra gente que já haviam estudos aí, né, falando que a gente iria trabalhar menos, né, menos horas por semana, né? Só que a inteligência artificial surgiu, né, com esse pensamento, mas não é bem isso que a gente está vendo, né? Porque o que acontece, né? Quando a gente de fato, e aí ele até faz um comparativo sobre o trabalho home office ou o trabalho no escritório, né? Se a inteligência artificial chega e você trabalha de casa e aquele trabalho que você faria durante um dia inteiro, né, nas 8 horas do seu dia, você faz com 4 horas apenas, na teoria, se você está em casa no home office, você vai descansar, né? Você vai fazer uma coisa mais para você vai aproveitar que você economizou aquele tempo e tudo mais. E aí, o que as lideranças, né, percebem com isso? Cara, se esse cara tá fazendo o trabalho das 8 horas com 4 horas apenas, eu vou trazer ele pro escritório. Por quê? Porque no escritório, ele vai fazer esse mesmo trabalho que ele faz com 4 horas e eu vou poder cobrar ele mais 4 horas. Em casa eu não consigo cobrar, tá? Então é bem um pouco isso que ele traz aqui pra gente e tudo mais. Então é uma discussão super válida aí que o Jerkin trouxe. Eu acho que é uma economia estranha, tá? Eu diria assim, que tem-se que pensar bastante como que isso vai ser refletido nos nossos tempos, né? O quanto que isso impacta na nossa realidade. Mas enfim, é uma discussão super válida aí. E a inteligência artificial talvez esteja provocando isso, né? Então tá aí, sigam aí o Cristiano Dias, gênio, também produz o podcast aí do Boa Noite Internet, tá? Super recomendo. E é isso, essa discussão aí é justamente onde a gente quer chegar aqui, né? O que a gente está se propondo a ver aqui também com a inteligência artificial. Muitas das ferramentas que a gente está vendo aqui, a gente tem falado bastante sobre essas ferramentas aqui que estão nos auxiliando a gerar novas ferramentas, né? E de fato ela anda um caminho muito grande. Só para trazer por alto aqui, tá, pessoal? Fazer esta interface que esse sistema produziu aqui pra gente com 10 linhas, cara, isso aqui é muito difícil em termos de código. Isso é muito difícil, sabe? Então isso mudou o paradigma mesmo da geração de código, tá? Mas existem algumas dúvidas ainda que estão para ser resolvidas. Por exemplo, qual é a qualidade desse código, né? Como é que vai ser a manutenção desse código, né? Então, pode ser que na verdade eu comece muito rápido, mas e o depois, né? Às vezes chegar no lugar, o objetivo final, ele vai continuar distante. Talvez eu vou dar o primeiro passo mais rápido, mas vai ser igual a barrinha de geração que estava aqui na nossa tela agora.
ela vai caminhar um tantaço no começo, mas ela vai agarrar na parte final, né? Então o GRT trouxe também segurança, critérios de segurança que são absurdamente negligenciados por essas ferramentas, né? Estou trazendo uma ferramenta aqui que eu vou precisar de fazer um sistema de autenticação aqui, concordam comigo? Eu sou um professor, eu vou cadastrar os meus alunos, eu não posso ter acesso aos alunos dos outros professores, os outros professores vão ter as suas autenticações, né? Então cada um vai ter que trabalhar com a sua autenticação, com um banco de dados seguro para cada um e tudo mais. Como que a inteligência artificial está lidando com isso? E outra, eu não consigo às vezes nem saber como que ele produziu esse código, que tipo de brechas que ele está exposto. Se eu sou um Product Manager, ou eventualmente se eu sou um desenvolvedor, que eu entenda conceitos de segurança, mas que queira trazer para ele aqui, por exemplo, comentar alguma coisa, cara, beleza, ficou bom, mas olha, preciso que você olhe isso. Eu não consigo garantir qual é o resultado final, tá? Isso é uma coisa que tem sido muito discutida. Inclusive, recomendo mais um podcast aí, o podcast do Braincast. O último episódio, inclusive, falou sobre inteligência artificial, falou sobre a Marisa Mayer, que a gente comentou aqui mais cedo. E um dos pontos que eles trouxeram, né, que eles estavam destrinchando ali a inteligência artificial como um todo, que eu achei interessante, é até uma analogia que eu nunca tinha parado para pensar, hoje na nossa... esse episódio aqui, pessoal, Marisa Mayer, Nintendo Switch 2 e crimes fronteiriços. O futuro da criatividade com IA e o hype da Nintendo. Eles trouxeram mais de um assunto aí, tá, pessoal? Então, super recomendo aí pra vocês. Inclusive, Cristiano Dias estava no episódio. E aí eles trazem uma analogia que é o seguinte: a maioria das ferramentas que a gente está trazendo hoje aqui no nosso site, né, aqui no nosso canal, tô trazendo hoje essa da UWare, né? Trouxe o Lovable, trouxe o V0, trouxe o Bolt. Essas ferramentas têm uma coisa em comum. Geralmente elas estão usando a mesma inteligência artificial por trás para produzir o código. O que isso significa? Que a forma como se faz, ela é muito parecida, porque ela advém de um mesmo motor, tá? Qual foi a analogia que o pessoal usou? Inclusive foi a Ana que trouxe, né? Inclusive ela tem um anacronia, eu acho, se não me engano. Anacronia no Instagram. Ana Freitas. É um bom perfil aí. Tô pegando várias referências aqui, trazendo para vocês. Um ótimo perfil aí para vocês navegarem. E ela fala bastante sobre inteligência artificial e de uma forma de uma forma muito analógica, né? Ela traz muitas analogias, então é bem legal aí, recomendo bastante. E ela traz uma analogia que é o seguinte, né? Imagina que você tem uma fazenda, né? Hoje você faz tudo na sua fazenda, né? Literalmente tudo, né? E você cria gado, você precisa alimentar esse gado, né? Você tem ali a sua plantação, né? De capim, né? Você precisa de cortar aquele capim, fazer ele virar feno e depois passar para suas vaquinhas ali comerem, né? Nesse processo todo, você quebra em diversas tarefas, né? Inclusive são coisas que a gente faz aqui para guiar a inteligência artificial. Vou quebrar uma parte do processo, vou passar apenas uma parte para a inteligência artificial prover para a gente, né? E aí o que ela propõe é o seguinte: então você vai lá, você vai cortar primeiro a grama, né? Beleza, separei um processinho aqui. Eu posso cortar com tesoura, eu posso cortar com uma roçadeira, com uma máquina específica. Vamos supor que eu tenha uma roçadeira, tá? Daí da Husqvarna, né? Que é a nossa marca aí de máquinas. Aí agora eu tenho que passar esse capim pelo processo de secagem, né? Pelo processo de secagem eu posso usar o sol, posso usar o calor, posso usar fogo, posso usar uma máquina de secagem, tá? Comprei essa máquina. E eu tenho agora eu passo o próximo passo, depois que está seco, por exemplo, eu tenho o processo de empacotamento, né, de compactação desse capim, né? E eu vou comprar uma máquina específica para isso. Só que em todos esses processos eu tive que fazer o transporte disso, né? Eu cortei, tive que transportar para a parte de secagem, agora eu tive que pegar depois de seco e transportar para a parte de compactação, né? E aí o que acontece? A inteligência artificial está ajudando, agora vamos trazer para os modelos que a gente tem hoje, né?
Onde que a inteligência artificial vai me ajudar? Ela vai me ajudar em cada um desses blocos de atividades, inclusive nesse transporte. E aí, esses modelos hoje, o Cloud, o GPT, o Gemini, que são os proprietários, né? Eles vão me vender a solução para as minhas máquinas. Para a máquina fazer todo o trabalho sem que precise de mim. Só que quem é proprietário da inteligência da máquina, de como vai fazer, não vai ser eu. Vai ser o ChatGPT, vai ser o Gemini e vai ser o Claude. Eu até posso dar instruções, mas como vai ser feito, não vai ser eu que vou falar, vai ser a inteligência artificial. Eu posso melhorar muito a descrição para falar com ele como que eu quero que compacte os meus fenos. Eu quero que seja num cubo de 1 por 1 por 1. Tem que ter um amarrado aqui apenas. Ele tem que ter as estruturas aqui na lateral um pouco arredondadas. Blá, blá, blá. Eu posso ser o mais preciso possível. Mas no fim das contas é a inteligência artificial que vai me propor o resultado. Então eu nunca vou conseguir ter a definição disso. E isso envolve riscos. Quais os riscos, por exemplo, que ela comentou, né? Essa inteligência está na mão de poucos, vai estar na mão de poucos. E quanto mais a gente usa, mais difundido isso está, mais o controle continua na mão desses poucos. Imagine agora partes governamentais usando inteligência artificial para fazerem seus produtos, seus sistemas e tudo mais, né? Os governos teriam acesso a uma pouca variedade de modelos ou de inteligência artificial. Então tá aí o risco, né, que a gente pode observar do uso desenfreado dessas inteligências artificiais, principalmente porque ela virou uma commodity de poucos fornecedores, né? Então esse é um dos riscos que ela trouxe, então vai de encontro também com essa questão que a gente levantou aqui dos perigos, né, que a gente tem trazido. Enfim, divagamos bastante aqui, mas acho que deu para trazer alguns conceitos interessantes aí de como que eu estou percebendo o ambiente de inteligência artificial. Eu ainda estou surfando a onda com entusiasmo. Já fui mais pessimista, acho que eu já falei isso aqui, mas eu já pensei que a inteligência artificial de fato fosse acabar com o meu trabalho, mas acho que não. Hoje em dia eu estou percebendo que eu consigo pelo menos boiar nesse mar que a inteligência artificial tem provido para a gente, né, num geral. E estou aprendendo muito, né, sobre os conceitos novos, como que isso tem funcionado, como que isso pode se aplicar às empresas em si, aos produtos, como que a gente pode usar isso da melhor maneira, como que a gente pode ficar atento aí aos critérios negativos, né, que a inteligência artificial pode promover. Então, acho que hoje a parte pessimista já passou um pouco, mas estou tentando lidar um pouco mais de uma forma mais realista, mais pé no chão, e tá usando as inteligências artificiais aqui na live tem me ajudado bastante aí a enxergar, né, o fim do túnel ali, sabe, um horizonte diferente, tá? Então essas reflexões são também das lives aqui, né, do que a gente tem vivido e também pelo que eu já tô vendo no mercado. Então recomendo aí, sigam aí a Anacronia, bem legal. Ouçam o podcast do Braincast, muito bom, super recomendo. E o Cristiano Dias também, sigam ele aí, bem legal, tá?